iniciando mais um podcast Universo do Idoso com a doutora Priscila. Oi, Rô. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer. Super prazer. Muito prazer mesmo a senhora estar aqui. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Sim, eu sou a doutora Priscila, endocrinologista. Minha formação de especialista foi feita na FAMERP, no Hospital de Base. Sou formada em endocrinologia em clínica médica e tenho título de especialista de endocrinologia e sou da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Que arraso! E hoje nós iremos falar de diabetes no idoso e doenças da tireoidianas. Assuntos super comuns nesse perfil de paciente, Isso, né? Doenças muito comuns. E que a gente passa batido muitas vezes, com né, certeza, doutora? com certeza. Doutora, vamos iniciar pelo diabetes? Vamos. O que é diabetes? Então, o diabetes é uma doença em que ocorre a elevação da glicose no sangue. Isso pode acontecer tanto por uma insulina produzida pelo nosso corpo, que não está conseguindo agir, quanto um corpo que não consegue produzir insulina. Então, ou a gente não tem essa insulina, ou essa insulina não consegue agir de uma forma correta. E aí começam a aumentar os níveis de açúcar no sangue. Doutora, quais que são os tipos mais comuns na terceira idade? Na terceira idade, o tipo mais comum é a diabetes tipo 2. É o mais comum, que ele vem na vida adulta, vem por abuso alimentar, vem por sedentarismo, por falta de atividade física, por alimentação errada, por histórico familiar. Esse é o tipo 2. E é o tipo 2 que é o mais comum no idoso. Na criança, existe aquele diabético tipo 1, que é por falência pancreática, que é autoimune. Isso já é menos comum no idoso. Doutora, e no idoso a gente percebe que os sintomas são mais silenciosos. Muito mais silenciosos. Por quê, doutora? Porque assim, num paciente jovem, você percebe sinais muito evidentes. Aumento de urina, você começa a urinar muito, beber muita água. O idoso muitas vezes não tem isso. O idoso geralmente tem uma sonolência, uma perda de peso inexplicável. O idoso tem uma confusão mental. Sim. Ou ele começa a ficar desorientado. Sim. Então, são sintomas muito vagos, que podem ser muitas coisas, desde uma infecção até uma diabetes, até um problema de tireoide, porque está alterando o peso. Sim. Então, assim, são sintomas vagos que até podem fazer parte do envelhecimento. Sim. E a gente confunde muito. Sim. Então, assim, qualquer sintoma diferente no idoso, é importante investigar um diabetes. Sim. E quais são os exames que devem ser feitos para identificar essa diabetes? Essa diabetes. No idoso, então, a gente vai dosar uma glicemia no sangue e a hemoglobina glicada, que é aquela média da glicose dos últimos 3 meses. Com isso, a gente consegue fazer o diagnóstico. E na idade deles, doutora, muda o parâmetro dessa? Não, o parâmetro de diagnóstico continua o mesmo, tanto em idoso, quanto em criança, quanto em adulto. Sim. O padrão diagnóstico é o mesmo. Sim. O que muda são as metas. As metas mudam, porque no idoso a gente não pode deixar a diabetes muito baixa, porque uma hipoglicemia, que é a queda da glicose, é muito prejudicial para o idoso. Sim. Ele pode ter uma queda, pode ter uma confusão mental, pode ter uma arritmia cardíaca por uma hipoglicemia. Então, as metas mudam muito no idoso. A gente não tem um controle tão rigoroso no idoso. Sim. A gente deixa a diabetes um pouquinho acima para que eles não tenham hipo. Doutora, e qual que é a alimentação ideal para os diabéticos? Gente, a alimentação ideal para o diabético é uma alimentação sem açúcar, Sim. tentando retirar 100% o açúcar, se possível, né? Porque muitas vezes o idoso a gente fica com dó, principalmente quando é um idoso mais longínquo, a gente tem dó de não dar nada. Então, assim, tentar tirar algumas coisas. Sim. E tentar focar numa alimentação mais saudável. Então, tirar ultraprocessados, aumentar fibras, aumentar frutas e verduras, alimentos de verdade, arroz, sim, feijão, uma carne, uma salada. Então, tirar os ultraprocessados e reduzir ou até suspender o açúcar. Então, doutor, o diabético costuma gostar de muito açúcar, né? Sim. Eles sentem mais vontade de ingerir esse... Olha, não tem nenhum estudo que prove
que o diabético em si tem mais vontade de açúcar. Mas na prática a gente observa isso. Não sei se por ser algo proibido, algo que eles não podem ingerir, se realmente eles têm mais vontade. Mas tem alguns truquezinhos que a gente pode dar para o momento certo deles comerem esse doce. Por exemplo, se eles comerem um doce após uma refeição que teve uma ingesta bacana de proteína, o pico de glicose é menor. Então, assim, dá pra gente explicar certos truques para eles, que ao invés de comer o açúcar no meio da tarde sozinho, usar o pós-refeição. São truques que não sobem tanta glicose e que eles podem, de vez em quando, no aniversário de alguém, em uma situação especial, comer. Doutora, insulina. Insulina. O que, assim, quando deve se entrar, se causa algum problema nesse idoso, né? Uma complicação do uso inadequado dessa insulina. Sim, olha, a verdade é que assim, a insulina, ela é o próprio hormônio que o nosso corpo produz. Então, a insulina é uma estratégia muito boa para o idoso. Por quê? Porque ele ajuda nele no ganho de massa muscular. Então, paciente que está muito debilitado, com perda de músculo, a insulina ajuda no ganho de músculo. A insulina é uma medicação que, como ela é o nosso próprio hormônio, ele não tem risco para o rim, não tem risco para o fígado. Então, é uma medicação que a gente usa muito no idoso que já é comprometido, já tem uma função renal alterada, já tem uma função hepática alterada. Então, a insulina é uma opção legal, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a insulina ela aumenta riscos de hipoglicemia. Então, a gente tem que escolher a insulina certa. Hoje em dia tem insulinas muito boas, que diminuem muito o risco de hipo, e escolher a dose certa e orientar a família, para ter sempre alguém ajudando esse idoso a aplicar, ou auxiliando ele, porque às vezes eles podem errar na canetinha, na dose, e uma dose errada realmente tem muito riscos, ele pode até levar à morte. É porque eu escutei dizer, na realidade, um conhecido próximo de 69 anos começou a usar as famosas canetinhas e sentiu muito mal. E corre-se muito risco essas famosas canetinhas, né, doutora? Então, as canetinhas de emagrecimento, elas são os análogos do GLP-1. Elas não seriam as insulinas, mas as canetinhas de emagrecimento, elas são indicadas para idosos. Super indicadas, tem até alguns estudos tentando avaliar a melhora da demência com o uso dessas medicações, acredita? Que bacana. Super legal. Só que, óbvio, o idoso pode usar sim, só que com acompanhamento médico, com a medicação comprada na farmácia, na dose correta para esse idoso, observando massa muscular, observando aumento de ingesta de proteína, porque senão o idoso começa a ficar sarcopênico, começa a perder muita massa muscular. Aí melhora uma coisa e piora a outra. Exato, exato. Então tem que ser com acompanhamento rigoroso, mas é uma opção excelente. O medo que a gente tem hoje em dia é desse idoso comprar medicações manipuladas ou medicações que vêm de outros países, tipo o Paraguai, que a gente não sabe exatamente como são feitas. Então, isso nunca deve ser feito. Como é transportada de lá para cá também, né, doutora? Exato. Então, tem que comprar em farmácia, com a receita do teu médico, com a dose orientada pelo médico. Doutora, o que o cuidador, em casos familiares, tem que observar para estar diagnosticando, assim, pensando, olha, tem que levar no médico para ver se está com diabetes, principalmente o cuidador, porque os idosos costumam ficar muito com o cuidador em casa, né? Sim, sim. Ó, primeiro ponto, se ele começar a fazer muito xixi ou beber muita água, são sintomas leves no idoso, mas pode acontecer. Outro sintoma, perda de peso. O idoso começa a perder muito peso. Desorientação, se eles começarem a ficar confusos, pode ser um sinal de diabetes descontrolada. Muitas quedas, pode ser um sinal de diabetes. Então, qualquer sinal diferente tem que ser rastreado infecção, tem que ser rastreado um diabetes, um problema de tireoide. E o idoso muitas vezes mostra apenas uma sonolência, uma confusão mental, que você acha que é da própria idade e muitas vezes infecção. Não é. Exato. Tá vendo, gestores e enfermeiros responsáveis? Eu falo porque aconteceu já comigo, antes de eu ter esse conhecimento, agora escutando a doutora, a gente só pensa na infecção de urina.
Mas temos sim que investigar, porque a sonolência no idoso não é só infecção. Sim. E é muito sério, tem muita coisa envolvida nisso, né, doutora? Com certeza, com certeza. E as pessoas não pensam mesmo em investigar. Eu fui me aperfeiçoando, agora conversando com a senhora, e realmente, principalmente donos de residenciais, não pensam por esse lado. Tudo é infecção. Tudo é infecção, confusão é infecção. Sim. E pode ser a diabetes. Pode ser a diabetes, pode ser a tireoide. Sim. Tem alterações no idoso que a gente tem que investigar e não só as infecções. Sim. Com certeza. A senhora falando de tireoide, vamos falar um pouquinho da tireoide. Qual a diferença da hipo e a hiper? O que é cada um? Cada uma. O hipotireoidismo é quando o paciente falta hormônio da tireoide. Então, o paciente não tem hormônio tireoidiano ou tem muito pouco. E o hipertireoidismo é quando ele tem excesso de hormônio da tireoide. Então, no hipotireoidismo, o paciente fica com tudo mais lento. Intestino mais lento, pele mais seca, ele fica sonolento, ele fica apático, ele fica com queda de cabelo, unhas quebradiças. Esses são os sintomas do hipotireoidismo. No hipertireoidismo, o que acontece? Ele pode ter irritabilidade, ele pode ter tremor, que é muito comum no idoso e às vezes confunde. Será que é um tremor do hipertireoidismo ou é da idade? Acelera o coração no hipertireoidismo. Então, é muito comum descobrir um hipertireoidismo com um paciente que começou a ter arritmia. Ele foi no cardio por arritmia e é um hipertireoidismo. Doutora, olha a importância dos podcasts. Por quê? A gente identifica a arritmia. Sim. Mas a gente fala, é um problema cardíaco e manda pro cardiologista. Vai pro cardio. Aí chega no cardiologista, não tem nada. Exato. E às vezes é um hipertireoidismo. A perda de peso também tem relação com o hiper, que é o excesso de hormônio. O ganho de peso tem relação com o hipo, que é a falta de hormônio. Então, tem muitos sinais que a gente tem que observar e que são muito comuns no idoso. Sim. Né? Doutora, e o hipo, tanto pode complicar algumas outras doenças no idoso? Sim. Pode trazer complicações de outras doenças? Com certeza. Por exemplo, um paciente com hipotireoidismo importante e não tratado pode desencadear ou descompensar uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Tem muitas alterações cardiológicas que têm relação com a tireoide. Um hipertireoidismo, por exemplo, como eu te disse, pode dar uma arritmia cardíaca. Um paciente que já tem um stent, começar a acelerar o coração por um hipertireoidismo é extremamente prejudicial. Então, sim, tem muita relação. A gente recebe muito paciente no consultório de endócrino encaminhado pelo cardiologista, que viu essas alterações para encaminhar para a gente tratar e realmente melhora absurdamente a qualidade de vida do paciente. Deixa eu ver mais o que eu tenho que perguntar. Esqueci agora, doutora. Por que elas são tão comuns nos idosos? Essas doenças são muito comuns nos idosos. Por quê? Porque ele já tem um corpo mais debilitado, o idoso. Ele já usa muitas medicações. Então, são doenças que podem ser desencadeadas por medicações. São doenças que podem vir por problemas crônicos de saúde. Então, elas são muito comuns no idoso, muito comum nos jovens. São doenças que a gente tem que descartar porque elas aparecem até nas crianças. Sim. E qual, assim, o envelhecimento, né? No que a gente fala, o envelhecimento, quando a gente consegue perceber que não é os sinais e sintomas do envelhecimento normal. Então, os sinais e sintomas do envelhecimento normal são sintomas lentos, leves, de discreta confusão mental, de perda discreta de massa muscular. Quando começa a ser de uma forma muito intensa, a gente já tem que pensar numa doença. Então, assim, um paciente que começa a fazer muito xixi, não de uma forma leve, mas muito intensa, começa a perder muito peso de uma forma muito intensa, a gente tem que pensar em uma doença, que pode ser tireoide, que pode ser um diabetes, se for uma sonolência muito intensa. Na verdade, a melhor forma é ter um monitoramento contínuo desse idoso. Então, tá sempre levando no médico, tá sempre fazendo exames de rotina, para qualquer alteração a gente perceber desde o início. Sim. E já tratar. Então, Sim. pelo menos a cada 6 meses, fazer exame de tudo, de tireoide, de colesterol, de diabetes. Que seria o TSH. O que seria esse Isso. hormônio, doutora, Da para o tireoide, pessoal entender isso? Os hormônios que a gente dosa
quando a gente está desconfiando de uma doença tiroidiana, é o TSH, T4 livre, e quando a gente está pensando num hipertiroidismo, o T3 total, também Sim. a gente dosa. São hormônios que vão vir alterados e que fecham o diagnóstico. A gente nunca fecha o diagnóstico somente por um sintoma. A gente tem que confirmar com o exame de sangue. Os idosos, eles já têm algumas alterações hormonais que são próprias da idade, que são alterações que fazem parte da readaptação do idoso. E isso não tem que ser tratada. Então, por isso que é importante eles irem no especialista, porque pequenas alterações não têm que ser tratadas. Sim. Existem protocolos mundiais que todo endócrino segue e que indicam em que momento a gente tem que tratar ou um hipo ou um hipertiroidismo no idoso. Então, são coisas que a gente tem que ter muito critério. Se você trata numa fase muito precoce, que não tem necessidade de tratar, mostra nos estudos que aumenta a mortalidade. Nossa, doutora, olha que sério. Então, é muito sério. Tratar em excesso também é prejudicial para o idoso. De quanto em quanto tempo é ideal colher esses exames? De pelo menos de 6 em 6. Em 6 meses. 2 vezes por ano, o idoso ir no seu médico e fazer todos os exames, eu acho que é o ideal. Claro que tem idoso que já tem uma diabetes muito grave, que talvez precise acompanhar mais de perto, de 4 em 4, de 3 em 3 meses, mas na tireoide, geralmente de 6 em 6 é o suficiente. E o ajuste dessa medicação? É gradativamente? Sim. Tem um limite máximo? Não tem? Pode prejudicar a pessoa idosa? Não há um limite máximo de dose, Rô. Sim. O que há é que no idoso a gente inicia de uma forma muito mais lenta, para não trazer nenhum sintoma desagradável ou nenhum sintoma prejudicial para esse idoso. Então, o que é orientado mundialmente é que no idoso a gente use doses mais baixas e aumente mais lentamente. Então, por exemplo, no hipotireoidismo a gente faz isso, no hipertireoidismo a gente usa outras medicações, e essas medicações também têm que ser usadas de uma forma mais lenta. No idoso, qual que é mais frequente desenvolver, o hipo ou o hiper? O hipo é sempre mais frequente em qualquer idade. Ah, é? É a alteração tiroidiana mais comum. Verdade, Verdade. doutora. O hiper é menos frequente, mas aparece. Mas o hiper, ele é muito mais grave. O hiper, ele é muito mais grave, principalmente no idoso, debilita muito mais ele. Então, o hiper, a gente tem que ter bastante cuidado, muitas vezes acompanhar até mais de perto. A medicação é a mesma? A medicação não. O hipertireoidismo a gente usa drogas antitiroidianas, ou a gente pode optar pela cirurgia, ou a gente pode optar pelo iodo. E o hipotireoidismo a gente usa o hormônio tiroidiano, que é comprado em farmácia, que é aqueles famosos remédios de tireoide. O TSH alterado sempre significa doença? Não. Não? Não. No idoso, não. Um TSH discretamente alto no idoso, ele pode ser só uma adaptação do idoso àquele momento de vida que ele está. Então, não se trata todo o TSH alterado. Tanto que se a gente tratar de forma excessiva em idoso que não tem indicação, aumenta a mortalidade. Então, realmente, tem que ir no especialista, porque uma pequena alteração, muitas vezes é só da idade. Às vezes não é uma alteração que necessita tratamento. Por isso, esses protocolos mundiais. Porque a gente tem uma metodologia que tem que ser seguida. Não é da cabeça do médico no consultório, não é por experiência pessoal, são protocolos mundiais que são feitos por estudo científico. E foi visto que o tratamento em qualquer pequena alteração aumenta a mortalidade. Então, a gente tem que tratar no momento certo e na hora certa. A pergunta, nossa, é tão importante que a senhora está falando, porque nos residenciais, que é o meu caso, que eu tenho residencial, a gente tem um médico. Sim. E ele medica, ele colhe o exame, vê que está alterado e medica. Sim. E na realidade, não é um especialista. Sim. Então, nós teríamos que levar ao especialista, pedir para a família levar, né, para estar tratando corretamente. Ou então, tentar fazer um tipo de treinamento
com esse médico clínico que estará lá. Talvez um treinamento com algum especialista que possa orientá-lo Olha, da excelente forma dica. correta, porque é tudo protocolo. Sim, Então é fácil ele conseguir seguir. sim. Então é uma coisa que é possível um clínico que esteja atualizado seguir esses protocolos novos. Senhora dá curso, sim, Eu doutora? não dou curso, mas mas assim, é uma coisa tranquila de ser feita. Que legal, que É. bom. Então, mas você pode pensar no caso, Vou né, pensar no doutora? caso, De vou pensar no repente, caso. né? O que é mais grave no idoso? O diabetes ou a doença da tireoide? Gente, a gente não consigo. Não, doutora. Não consigo falar uma doença mais séria, porque Mais as duas séria, são isso. seríssimas. Então, não consigo falar. As duas são muito sérias no idoso e precisam ser tratadas. Eu acho que talvez o hipertireoidismo seja maléfico de uma forma mais abrupta. Então, talvez eu tenha que agir de uma forma mais rápida para que nada aconteça. Talvez o diabetes a gente consiga agir mais tranquilamente, o hipotireoidismo também, mas todas são doenças graves que podem atrapalhar em muito a qualidade de vida do idoso. Então, são doenças que precisam de muita seriedade para tratar. A senhora falando isso, doutora, eu tenho um caso no residencial que ele, esporadicamente, tem a glicemia alterada. Sim. Vai, sobe e corrige. Tá. Mas não é contínuo. Muitas vezes, pode ser medicamentoso. Então, às vezes, vale a pena avaliar se não são momentos que ele está usando certas medicações. Entendi. Então, é interessante avaliar a medicação, avaliar o exame de jejum, para ver se realmente é a glicada, para ver se realmente ele não é diabético. E uma coisa até interessante da gente falar é que, assim, existem drogas que a gente pode usar para diabético, que são medicamentos que a gente pode usar para o diabético e que dão muito menos hipoglicemia. Isso é uma coisa muito interessante. Tem drogas que a gente não usa no idoso, porque a gente sabe que dá hipo, que dá queda de glicose. Então, a gente nem usa. Um paciente acima de 65, eu nem vou usar. E você sabe que essas drogas mais modernas são extremamente mais seguras. Então, tem drogas que não dão hipo, que não dão queda de glicose. E que a gente pode usar com total segurança no idoso. Tem insulinas que dão muito menos hipo que outras. Então, a gente opta por essas no idoso. Então, tem coisas que o especialista consegue ajustar e que vai melhorar muito essas oscilações de glicose. Sim. Tanto para mais quanto para menos. Porque existem medicações próprias pro idoso, que são muito mais benéficas para eles. Que num jovem talvez eu opte por não usar, mas o idoso talvez seja uma medicação muito melhor para ele, por não flutuar tanto a glicose. Doutora, os xaropinhos, né, que é muito, assim, complicado de prescrever xarope para idoso. Xarope tipo de tosse. Isso, porque ele tem uma dose de açúcar muito alta, né? Isso. E a gente vê muita prescrição de xarope. Então, você sabe que tem algumas marcas que a gente consegue prescrever no idoso, tipo expectorantes, e que não tem açúcar. É possível, viu? Então, até isso a gente tem que ficar atento dentro do residencial, quando o médico prescreve. Sim. Porque pode passar batido, né? Isso. E que pode subir a glicose. Outra coisa, o corticoide. O corticoide sobe muito a glicemia. Então, é uma coisa que também no idoso, principalmente no idoso diabético, a gente tem que ter muito cuidado. Sim, né? Sim, sem dúvida. Doutora, a dose do hormônio muda com o passar dos anos? Sim. Então, um paciente com hipotireoidismo que está fazendo uso de hormônio tiroidiano, a tendência da doença do hipotireoidismo é a glândula ir parando de funcionar. E isso a gente tem que ir reajustando o hormônio desse paciente. Então, sim, o paciente com hipotireoidismo, ele precisa de pelo menos a cada 6 meses ou uma vez por ano dosar hormônio tireoidiano, que é muito comum a gente ter que ajustar a dose. Sim. Ou um paciente que perde muito peso, por exemplo, perde um peso enorme, muitas vezes a gente tem que ajustar a dose de hormônio, porque às vezes ele não precisa de uma dose tão alta. Sim. Então, sim, tem que estar de olho, porque a dose altera com o tratamento. Doutora, me veio agora uma pergunta. E no paciente acamado? Tem que se fazer esse controle? Tem. Tem, doutora? Tem.
Porque a gente tem paciente acamado Muito e a difícil, gente não... né? E a gente, de verdade, vou ser sincera, eu nunca pensei, nossa, vamos colher Hormônio tiroidiano. Isso. Tem que dosar. Tem que dosar porque ele pode ficar mais sonolento, mais prostrado. Ele pode começar a ter edema, a ter acúmulo de líquido no pulmão, tudo por um hipotireoidismo. Verdade, doutora. Verdade. Se for um hipo grave, pode acontecer muitas complicações. Então, sim, tem que estar dosando, tem que dosar sempre. Lembrando que no idoso a gente não trata qualquer pequeno aumento. Na realidade, eu tenho um problema, identifiquei esse problema, eu tenho que pegar a listinha de medicação, ó, vamos pro endócrino. Exato. Né? No caso que o acamado, às vezes, não dá para levar. Às vezes vai a família. Vai a familiar e a senhora consegue fazer esse manejo da medicação. Com certeza. Que com bacana, certeza. Que bacana. É uma coisa fácil e que vai melhorar muito a qualidade de vida do idoso. Que legal, doutora. Eu vou pedir depois uma listinha dos exames que a gente tem que colher. Combinado, a gente faz uma lista, eu faço para você. Isso, uma lista, porque quando o hóspede estiver dando entrada, o morador, a gente já faz essa coleta. Claro, com certeza. Eles chegam de casa, a família perdida, às vezes com essa sonolência, porque ele está confuso, desorientado, e pode ser a simplesmente um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo. Que é uma coisa tão fácil de tratar, né, Rô? Então, e é muito fácil. Muito fácil. Doutora, quanto tempo demora para ajustar depois que entra a medicação? Para regularizar esse hormônio? Geralmente a gente, logo que a gente entra, por exemplo, paciente que está com uma alteração hormonal, a gente entra com o hormônio e repete em 6 semanas. Sim. Não adianta repetir antes disso. Então, comecei o hormônio, tô aflita, quero ver daqui 2 semanas. Não vai ter adiantado. Não melhorou ainda. Sim. Então, a gente precisa de 6 semanas para avaliar se aquela dose tá boa. Então, a gente repete o exame em 6 semanas. Normalizou o hormônio? Beleza, manteremos aquela dose. Ainda não normalizou? Vamos aumentar um pouquinho a dose. Então, é de 6 em 6 semanas que a gente reavalia. Ajustou a dose, aí pode ser de 6 em 6 meses. Mas no início de 6 em 6 semanas. Eu acho que o ideal no idoso é tudo melhor de 6 em 6 meses, porque altera tudo tão rápido, com né, certeza, doutora, eu também acho. Idosa, né? Também acho. E até em gestante a gente acompanha de 6 em 6 meses. Alterações tiroidianas na gestante são muito comuns e a gente acompanha de 6 em 6 semanas. Sim. Que bacana, doutora. Podem alterar o feto. São coisas... A alteração tiroidiana mexe muito em todas as fases da vida. Na criança, pode dar dificuldade de crescimento. Nossa, doutora. Uma criança nenenzinha, por exemplo, que acabou de nascer com hipotireoidismo, pode ter má formação cerebral se você não trata. Tanto que o teste do pezinho dosa hormônio tiroidiano. Para a gente descobrir, fazer o diagnóstico do hipotireoidismo congênito. Nossa, que interessante. Então, assim, realmente a tireoide mexe em várias fases da vida. Então, tem que estar de olho sempre. Doutora, e quem que tem que fazer aquela cirurgia para retirar nódulo? Como que fica? Hoje em dia, a gente faz a cirurgia, geralmente, em quem tem um bócio muito grande, que está comprimindo estruturas, ou em paciente com câncer de tireoide. Sim. Nesses casos, a gente tira a tireoide toda, e aí a reposição com o hormônio tiroidiano é super simples, super tranquila e totalmente possível. Sim. Lembrando que o hormônio tiroidiano, ele é diferente dos outros hormônios, então ele não tem risco algum. Então a gente pode iniciar a qualquer momento, tanto como eu disse para você, até na infância, e não tem um risco, assim, porque às vezes as pessoas pensam, o hormônio, será que tem risco de câncer? Será que tem risco de alguma doença futura por estar usando? Não, o hormônio tiroidiano não tem risco algum. Ele simplesmente repõe o que está faltando. Sim. Doutora, a intenção do podcast é trazer essa informação, né, para os residenciais, para essas pessoas um pouco mais simples, que não têm esse tipo de informação. Sim. E aí eu quero falar para vocês, enfermeiros de residenciais, olha o quanto é grave e importante vocês saberem dessas doenças. É muito importante. Sim, muito. Muitas vezes é o enfermeiro mesmo que vê, que está acompanhando o paciente de perto. Às vezes o médico vai poucas vezes e o enfermeiro que vê essas alterações discretas que acontecem no paciente. E eles vendo isso e informando, realmente ajuda muito a prevenir certas doenças e
com que os familiares corram atrás, né? Sim. De um tratamento. Principalmente, por exemplo, que nem a senhora falou, uma queda. Pois é. É muito sério queda. Com em certeza, idoso. com Idoso. certeza. Uma confusão mental que a gente acha que é por uma demência ou por uma infecção e muitas vezes não é. Então, assim, não é, gente. Cuidar da pessoa idosa, doutora, eu falo para vocês, eu vou repetir, não é simples, é muito complexo. Não é só abrir um residencial, uma porta, colocar idosos lá e trocar fralda, dar banho, porque, certeza, infelizmente, e nós queremos mostrar para essas pessoas que estão abrindo residenciais que é complexo, que precisa ter esse tipo de orientação. Sim, é necessário. Precisa entender isso, né? Sim, e faz parte de transformar a vidinha do idoso muito melhor, dar qualidade de vida para ele. Que é isso que a gente quer. Dignidade, né? Dignidade, exato. Dignidade. E é o mais importante, eu acho que nesse momento da vida, que eles tenham qualidade de vida, que eles tenham independência, né? E isso a gente só consegue cuidando bem da parte orgânica. E a gente tem que ser sincera. Eu conversando com a senhora aqui, eu tô com uma moradora que ela tem a demência, mas eu percebi que melhorou, ela tá mais confusa. E até agora eu não colhei tireoide. Então, hormônio tireoidiano. Eu vou colher. Sim. Eu vou chegar segunda-feira lá, porque ela tem convênio, eu já Sim. vamos colher. Claro, com certeza. E é uma coisa que é tão fácil ajustar, tão tranquilo. É uma coisa muito, assim, do dia a dia. Um medicamento baratíssimo. É super barato o hormônio tireoidiano. Muito barato. Você vai comprar na farmácia R$30, R$20. 25. E 25. Exato. Então, E uma o coisa posto fácil. de saúde também dá, né, doutora? Dá. O posto de saúde dá o Então, hormônio quem não tireoidiano. tem até vai pesar para uma pessoa que é R$30, porque a gente tem todos Sim, os muitas níveis, pessoas. né? E aí pega no posto. Sim, eles dão mesmo. E as medicações de diabetes também. Então, Então, dá assim, pra é tratar. totalmente possível tratar de uma forma bacana o idoso, sim. dando qualidade de vida. Doutora, eu quero que a senhora deixe um recadinho para gestores, enfermeiros de residenciais sobre este cuidado da pessoa idosa. Eu acho que o grande recado aqui é que a gente tem que olhar para o idoso de uma forma muito minuciosa. Se vocês começaram a perceber aumento de volume urinário, aumento de sonolência, perda de peso, perda de massa muscular, qualquer pequeno sinal no idoso pode indicar uma doença. Então, não deixem para lá. Informem para os cuidadores, informem para os familiares, o dono do residencial, que realmente esse paciente precisa ser investigado. Porque isso pode mudar a vida do paciente e a evolução das outras doenças dele. Sim. Né? Porque complica tudo, né, Complica doutora? tudo, exato. Uma coisa vai puxando a outra, Com né? certeza. Doutora, foi um prazer. Eu acho que prazer assim, foi ficou meu. bem claro, uma forma bem simples para as pessoas entenderem, né? Sim. E assim, espero que a senhora retorne. Eu quero para a gente Sim. abordar outros assuntos. Com certeza, será um Viu? prazer. Pessoal, tivemos mais um episódio incrível. Eu gostaria, doutora, que a senhora deixasse suas redes sociais para o pessoal ter mais informações, né? Que hoje com a rede social é tão fácil ter esse tipo de informação. Com certeza, né? todo mundo consegue ter um acesso Isso. à informação correta. Sim. Minha rede social é um Instagram somente, @doutora Priscila Endocrinologia. Se você gostou desse episódio, curte, comente, compartilhe com seus amigos. E até a próxima!